Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Assim, é sempre difícil vencer o pastor André, né? No discurso, na fala, né? Ele é muito generoso e caridoso nas suas palavras. Mas eu também fico muito feliz e alegre de estar aqui, de estar podendo participar deste momento. E principalmente, como eu disse de manhã, né? Estar vendo aqui a obra de Deus, a qual o Senhor Deus confiou a ele, a pastora Patrícia. Eu fico feliz. Faz bom tempo que eu conheço o pastor André. Ele chegou a ser aluno lá do seminário, depois professor de algumas matérias lá, me ajudando. E sempre o pastor André dizia: pastor, a gente precisa ir para Portugal, e não sei o que Portugal, e não sei o que com Portugal, e o André com Portugal, e Portugal. E aí hoje a gente vê o que o Senhor Deus realizou, não é? O Senhor Deus desenrolou desse sonho, desta vontade. Eu sempre vou dizer que nós somos os úteros de Deus, né? Você é um útero de Deus, da promessa de Deus. Sabe, aquilo que Deus quer fazer e tem para fazer, você pode ser esse útero aonde Deus vai fazer nascer, vai fazer acontecer, vai gerar, né? O pastor André foi esse útero. Eu acho isso espetacular, irmãos, essas coisas de Deus e o que Deus faz, né? E aqui tendo essa felicidade de estar vendo aquele anseio, aquele desejo, aquela vontade do que Deus estava querendo fazer. Olha só onde pode acabar aquilo que Deus colocar dentro de você, entende? E a gente, assim, nunca imaginei que poderia hoje estar aqui, nesta igreja, nesta obra, nesse desenvolvimento, do que o Senhor fez e vai fazer muito mais. Então, muito mais do que você disse, meu irmão e meu pastor André, que o Senhor Deus continue te abençoando, pastora Patrícia, esse ministério, os líderes, todos vocês, que vocês possam prosperar cada vez mais e para a glória de Deus. Amém? Deus os abençoe. Estive pregando de manhã e eu quero dar essa continuidade na mensagem. E ela está em Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 16. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 16. O tema que eu vou estar falando é sobre redenção familiar. Famílias redentivas para a glória de Deus. Amém? Eu vou mandar aqui um beijo e um abraço para minha esposa que está lá me assistindo do Brasil. Já mandou um oi, estou te vendo. Então Deus abençoe, um beijo, um abraço a minha filha. Já estou aí, estou indo amanhã embora. Que os irmãos possam orar por mim, por favor, em nome de Jesus. Terminando o culto, eu vou já para Lisboa, para amanhã de manhã estar indo para o Brasil. Depois de 50 dias aqui na Europa, pregando em alguns lugares, estou retornando para o meu lar, para a minha casa, para os abraços e beijos da minha esposa e para os carinhos da minha filha. Graças a Deus. Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 16. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta aí, que você possa seguir comigo, porque na genealogia de Jesus apresentada por Mateus, nós vamos ver alguns destaques que ele faz muito importantes aqui, que vai fazer todo sentido para o que Deus tem para falar com você, e serão importantes. Deixa a sua Bíblia sempre aberta, amém? Mateus capítulo 1, versículo 16. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmon. Salmon gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth. Gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da qual fora mulher de Urias.
Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Joconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Joconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Zadok, Zadok a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? A genealogia não é uma coisa que nós gostamos muito de ler. Provavelmente você não lê Crônicas, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, e muito menos todas as passagens bíblicas que vai demonstrar ali genealogias. Genealogia é algo muito importante no contexto bíblico e no entendimento bíblico, porque tem uma intencionalidade na genealogia de provar, resgatar sempre uma promessa que foi feita no Éden, no capítulo 3. No capítulo 3, Deus faz uma promessa, e essa promessa é para a serpente, que da descendência da mulher ia nascer um que pisaria sua cabeça, e este feriria o calcanhar desse descendente, da descendência da mulher. A construção gramatical me mostra que a promessa é para a serpente, porque da descendência da mulher vai nascer o que vai pisar na tua cabeça. A serpente, Satanás, tem uma promessa, um descendente que viria para pisar na sua cabeça. E a genealogia tem uma questão de sempre resgatar a linhagem deste que vai vir e vai fazer este serviço. Então a importância é um resgate, porque a dinâmica dos evangelhos é apresentar que Jesus Cristo provém lá de Adão, para que seja provado que ele é a descendência da mulher. Então isso é uma questão muito importante, sempre a reconfiguração da genealogia, porque os evangelhos, eles querem provar que Jesus ou é o Messias, ou é o Deus, ou é a promessa que foi dita nos profetas e na lei. Mateus, ele tem uma pegada bastante interessante na apresentação genealógica de Jesus. Mateus, ele é um judeu falando com judeu e provando para judeus que Jesus é o Messias. Então ele tem que ter uma abordagem para apresentar no seu evangelho que Jesus é o rei prometido, que Jesus tem o reino prometido e que os súditos do reino têm características para viver nesse reino. Mateus capítulo 5 ao final do capítulo 8. Então Mateus, a abordagem dele é essa: provar que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Mateus, ele tem uma pegada deuteronomista. Ele sempre vai fazer uma abordagem de Deuteronômio na apresentação de Jesus, porque ele quer provar que Jesus é o cumprimento da lei dos profetas. Então ele sempre vai buscar um paralelo com Deuteronômio para apresentar Jesus no seu evangelho. Deuteronômio tem 5 divisões de apresentação, Mateus tem 5 divisões de apresentação. Uma coisa interessante, por exemplo, na tentação do deserto, Mateus vai buscar toda essa didática lá, e vai demonstrar, na verdade, lá em Deuteronômio, toda a didática de Deus na apresentação de Jesus como Messias, como o grande profeta que foi profetizado por Moisés em Deuteronômio. Em Deuteronômio, Moisés diz que Deus levantará um grande profeta semelhante a mim, e a ele ouvi. Em Deuteronômio vai ser apresentado que Deus leva Israel no deserto para caminhar 40 anos. Na tentação do deserto, Mateus vai fazer essa apresentação deuteronomista. Por quê? Porque Israel é levado por Deus para o deserto. Em Mateus, na tentação, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Em Deuteronômio, Deus leva Israel para o deserto e deixa passar fome, está escrito lá.
Em Mateus, Jesus é levado para o deserto e está em jejum. Em Deuteronômio, Deus disse que eu te levei para o deserto para passar fome, para experimentar o que há no seu coração. Em Deuteronômio, Jesus Cristo está sendo provado na mesma espécie de ser experimentado para ver o que havia no seu coração. Em Deuteronômios está dito: te levei, Israel, para o deserto para te deixar passar fome, para experimentar o que havia no teu coração, para vocês saberem que nem só de pão verá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em Mateus, Jesus vence a tentação citando Deuteronômio: nem só de pão verá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então há uma repetição, não só esta na verdade, Deuteronômio, mas do próprio Éden. A repetição da tentação acontece na tentação do deserto. Por exemplo, quando Adão e Eva caíram na tentação de Satanás, deixando de ouvir a palavra de Deus, mas ouvindo a voz da serpente, na tentação do deserto, Jesus não ouve a voz da serpente, diabo, mas se sujeita à voz de Deus. Nem só de pão verá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus. É vencer o que Adão não venceu. E Jesus, sendo Deus, vai nos ensinar a ser homens. Adão e Eva, sendo homens, vai nos ensinar a ser Deus. Então, na pegada de Mateus, ele é um resgate de uma comprovação que Jesus é o prometido, é aquele dito pela lei, é aquele falado pelos profetas, é o cumprimento de Gênesis capítulo 3, da maior promessa que pôde ser feita: o descendente da descendência da mulher, que veio e esmagou a cabeça da serpente. Mateus, ele quer então provar para os seus irmãos que Jesus é esse Messias. Mateus quer provar para os irmãos israelitas que Jesus é este rei deste reino prometido. Ele quer provar que Jesus é o cumprimento de toda a lei e de todos os profetas. Só que Mateus tem uma apresentação um pouco diferente e até estranha na genealogia. Ele, como um judeu, é estranho apresentar mulheres na genealogia, porque não se apresenta, não era costume. Toda genealogia que você for ler, não vai estar escrito nome de mulheres, mas vai estar sendo apresentado homens na genealogia. É estranhável Mateus, sendo um judeu, querendo mostrar para judeu e provar para judeus que Jesus é o Messias, numa genealogia onde ele apresenta mulheres. Já é algo aqui que é para chamar a atenção. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, Lucas também vai mostrar a genealogia de Jesus. Diferente de Mateus, que é judeu, Lucas não é um judeu. Lucas segue a regra de genealogia, não apresenta mulheres, apresenta homens, seguindo a regra. Para mim isso é estranho, porque na lógica era para Lucas, não sendo um judeu, sendo um médico mais do lado humanista, na lógica era para Lucas apresentar a genealogia como Mateus apresentou, sendo ele humanista. Se as mulheres aqui, pastora, quiserem pregar para mulheres, abra Evangelho de Lucas, porque não há evangelho que apresenta atividades com Jesus e mulheres com Jesus, como o Evangelho de Lucas. Lucas é o que mais apresenta atividades de mulheres em milagres, em alguma situação com Jesus. Não tem outro evangelho como Lucas para fazer isso. Então é interessante que Lucas segue a regra de não apresentar na genealogia mulheres. Mas Mateus, que é o judeu que poderia seguir a regra, ele curiosamente faz o que na lógica Lucas faria, apresentando mulheres. Mas não é só isso. O mais estranhável ainda é a forma que ele apresenta estas mulheres e um caso aqui bastante complicado na descendência de um homem. Mateus tem uma intencionalidade aqui na sua demonstração da genealogia de Jesus, e ele faz destaques pontuais. É quase dizer assim, quase colocar um dedo assim, destacando, apontando esses casos que eu vou apresentar aqui descrito na genealogia. E isso traz para nós libertação, redenção, salvação, cura, milagre. Faz muita coisa acontecer quando nós entendemos. Então Mateus, por exemplo,
ao apresentar Jesus como Messias e provar aos judeus que Jesus é Messias, eu, José, se eu estaria com ele, eu falava assim: assim não, Mateus, assim não dá, assim não tem jeito. Você quer apresentar para judeus que o Jesus é Messias desse jeito aqui? Eu ia dizer para ele: assim não tem como, Mateus. Jesus está ressuscitando o morto, Jesus está curando o cego, Jesus está transformando água em vinho, está multiplicando pão e peixe, está fazendo a coisa acontecer. Eles não estão crendo. Aí Mateus está querendo que os seus irmãos compatriotas judeus creiam que Jesus é o Messias desse jeito aqui, Mateus. Eu ia dizer: assim não dá. Por quê? Primeiro caso está no versículo 3. Versículo 3 está escrito assim, ó: Judá gerou de Tamar. Primeira mulher apresentada. E esta primeira mulher é de um caso bastante complicado. Se você estudou a Bíblia e conhece a história, se não conhece, você vai estudar depois. Esse Judá gerou de Tamar é uma situação problemática que eu diria para Mateus: não dá para esconder isso não, Mateus. Para que isso? Você quer provar para esse povo aí que Jesus é Messias desse jeito? Por quê? Porque este caso aqui, o Judá, filho de Jacó, de uma família tão importante, patriarcal, ele faz um ato assim bastante complicado com a sua nora, que também fez uma estratégia bastante complicada. Esta mulher, ela teve um marido que morreu sem dar filho a ela. E na lei, havia uma lei chamada, ou costume chamado de levirato. O parente mais próximo deveria cumprir a lei, dando um filho para esta mulher, para que ela pudesse ficar abrigada, protegida, por meio do nascimento de um homem. Era muito importante o nascimento de homem nesse tempo, porque não é mulheres e crianças que vai para a guerra, não é mulheres e crianças que formam exército, não é mulheres e crianças que morrem em guerra para defender mulheres e crianças. Homem precisa nascer para perpetuar ali a geração, a família, a intenção da comunidade de Deus. É necessário nascer homem. Na cultura bíblica, um homem sempre sofre na carne pela mulher. Isso está numa lei básica do Antigo Testamento, na circuncisão. Talvez alguma mulher aqui já se perguntou: ué, mas se circuncisão é a maneira que se faz aliança com Deus, por que mulheres não faz e só homens? Aí as feministas vão dizer assim: tá vendo? Mulher não tem valor algum. Mas é porque o pessoal não entendeu que homens sofrem na carne por mulheres. Porque se entendesse a circuncisão, ia entender que bastava um homem na casa, circuncidando, sofrendo na carne pela mulher, que ele ia pôr todas as mulheres da casa na aliança com Deus. Na cultura bíblica, homem sofre na carne pelas mulheres. O que Cristo fez na cruz do Calvário pela igreja? E aí agora, esta mulher, ela está desprovida da presença de um homem, então o parente mais próximo tem que cumprir isto, para protegê-la e abrigá-la. Mas o problema é que o irmão do marido desta mulher que morreu, ele era um cafajeste. Por quê? Diz a Bíblia que em vez dele cumprir a lei, dando um filho a ela, ele jogava o sêmen por terra. Ele jogava o sêmen em terra, e não permitia que ela se engravidasse. Isso está denotando que ele tinha um caráter bastante perverso, iníquo. Porque em vez dele cumprir a lei de Deus para ela, esta mulher está abrigada e protegida no nascimento de um homem. Na verdade, o que demonstra que ele queria abusar, era um abusador. Porque se ele não dá filho, ele vai continuamente abusar desta mulher e não vai cumprir a lei de Deus, não vai ampará-la pela lei de Deus. Isso pareceu tão mal aos olhos de Deus, que o Senhor Deus matou este homem, porque ele foi mau aos olhos de Deus. O Judá ficou sem filhos para dar um filho para Tamar. Essa mulher desabrigada, ela foi dar o jeito dela. E qual foi o jeito que ela fez? Ela foi se produzir de prostituta cultual. Prostituta cultual era um costume daquelas religiões antigas, que era só de mulheres,
e que geralmente havia deusas da fertilidade, e isso envolvia o sexo. E elas adoravam, não era prostituição no quesito de hoje, de ganhar dinheiro e sobreviver, elas adoravam as suas deusas, dando sexo livre. Então, aquele ato sexual que elas faziam com homens, era em adoração aos seus deuses, às suas deusas. Ela foi fazer isto, para poder dar um jeito na sua situação. E o pior, o Judá, filho de Jacó, família patriarcal, família de Deus, da promessa, vê uma prostituta cultual. Ele não sabe que é a nora disfarçada, mas é uma prostituta cultual. O que envolve isso? Um homem de Deus que vai para a prostituição. Segundo, não é nem qualquer prostituição, ele sabe que é uma prostituta cultual, que se ele for fazer relação sexual com aquela mulher, ele estará adorando a deuses estranhos. O que ele fez? Não olhou para isso, foi ter lá o programa com a prostituta cultual, era a nora disfarçada, aconteceu toda a história para ela ter um filho. Como é que nasce esse filho? Dessa situaçãozinha aí. Eu diria: Mateus, você quer provar que Jesus é Messias desse jeito? Você quer provar? Nem precisava. Mateus podia dizer assim, ó: e Judá gerou Pérez, etc. Ponto. Mas não, ele tem que fazer o destaque, né? E Judá gerou de Tamar. Aí ele aponta esse caso complicado. Aí ele aponta esse caso bastante complexo. E eu diria: e você quer provar para esses judeus que Jesus é Messias desse jeito? Ele ressuscitando o morto, o povo não está crendo? Desta forma, Mateus, assim não dá. Aí ele vai piorando um pouquinho. Por quê? Porque o próximo destaque dele está no versículo 5. Salmo gerou de Raabe. A gente sabe quem é Raabe. A gente sabe que Raabe é aquela mulher, como diz no Brasil, da vida. A gente sabe que Raabe é aquela mulher que a sociedade não dá valor. A gente sabe o que Raabe faz da vida e não é nada bem visto. E para piorar mais um pouquinho, Raabe é de um povo inimigo de Israel. E para piorar mais um pouquinho, ela é uma gentílica. E nós sabemos qual é a visão do judeu com o gentil. É uma meretriz, é uma gentílica e é inimiga do povo de Deus. Aí eu digo: Mateus, é assim que você quer provar para judeu que Jesus é o Messias, vindo de Deus, da parte de Deus, o grande profeta? Você não poderia não tirar isso daqui, e Salmão gerou Boaz, tudo certo. Mas ele fez um apontamento: Salmão gerou de Raabe. Para que isso, Mateus? Que intenção é essa de Mateus? E ele vai continuar, irmão, ele não para, abusar do homem, porque ele faz assim, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute, mais uma mulher apresentada. E nós sabemos que esta mulher também é gentílica e do arqui-inimigo de Israel. Ou seja, o que Mateus tem de intenção de demonstrar essa situação toda que judeus desprezam? E querendo provar para eles que Jesus é Messias. Desta forma, Mateus, assim não dá. Mas ele só vai piorar, irmão. Porque qual é a próxima que ele apresenta? Olha só o versículo 6. Esse aqui então nem se fala. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Aí eu falo: é para acabar, Mateus. Precisava dessa? Porque ele faz questão de apontar o problema envolvido. Ele não fala só assim, e Davi gerou Salomão, pronto, esquece, deixa tudo quieto, mano. Mas ele vai lá e ele abre o leque dizendo: e Davi gerou Salomão da mulher que fora de Urias. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer apontar?
Qual a intenção dele? Apresentar Jesus como Messias de uma forma dessa. Quer provar que Jesus é Messias assim, Mateus? Assim não dá mesmo. Por quê? Porque ele intencionalmente está mostrando que o grande rei Davi, que o servo de Deus Davi, ele vai lá e cutuca assim, com o dedo na ferida profunda, falando assim: ele gerou Salomão da mulher que fora de Urias. O que ele está apontando? A tragédia. O que ele está apontando? A vergonha. O que ele está apontando? Aquela situação horrenda e terrível do grande rei Davi. Ele está apontando: olha, esse Salomão é gerado daquela mulher que fora de Urias. Aí vai nos lembrar do adultério, vai nos lembrar da covardia, do homicídio de Davi. Vai lembrar que Davi, ele foi uma pessoa tão insensível que ele não considerou a amizade que ele tinha com o pai de Urias, que era um dos 300. Aqueles homens que lutavam por ele, que vencia a guerra por ele, que defendia o trono dele, para que Davi se assentasse no trono e fosse rei, para que Davi tivesse uma coroa na cabeça, para que Davi e os seus filhos pudessem estar lá bem. É este um dos 300 que disse: não, Davi, você não pode lutar, não se pode apagar a luz, a lâmpada de Israel, pode deixar. Era um homem, o pai de Urias, que dava a vida para Davi, para que ele pudesse estar no trono, assentar no trono com a sua família lá reinando. Não olhou para isso. E pior, seguindo a tradição, Urias, filho desse homem que era um dos 300 de Davi, se torna capitão, vai guerrear por Davi, vai pelejar por Davi, vai correr risco de morrer por Davi, para defender Davi, os filhos de Davi, a mulher de Davi, o trono de Davi, o castelo de Davi, o reino de Davi. Está lá o homem na batalha, e o covarde do Davi, sagazmente ainda, coloca um homem na frente da batalha, sabendo que esse homem ia mesmo. Para quê? Para defender Davi, para lutar por Davi, não ia se poupar. E foi. E a gente sabe o que aconteceu. O que Mateus está demonstrando com isso? Qual é a intenção de Mateus, apresentando a genealogia de Jesus de uma forma diferente dessa, e ainda com destaques assim, ó, de botar o dedo na ferida mesmo. Para judeu, Mateus, tem certeza que você quer convencer judeu que Jesus é filho de Deus, Messias, desse jeito? Ele para por aí? Não para, ele continua. Depois no versículo 11, ele diz assim: Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Mais um destaque. Este Jeconias, se você ler Jeremias 22:30, eu pediria para os irmãos colocarem Jeremias 22:30, esse Jeconias foi tão mau aos olhos de Deus, foi tão perverso aos olhos de Deus, que o Senhor Deus o amaldiçoou por meio de Jeremias, dizendo: ninguém da descendência de Jeconias vai se assentar no trono de Israel. Este homem foi mau. A apresentação de Mateus é na perspectiva da genealogia de José, marido de Maria. A de Lucas é uma apresentação da genealogia de Maria. Mas nesta apresentação de Mateus, que é o tronco de José, José é um amaldiçoado, porque ele provém da descendência de Jeconias. E na maldição de Jeremias 22, Deus está dizendo: da geração, da descendência de Jeconias, ninguém vai se assentar mais no trono de Davi. E a maldição foi tão impetrada que logo após está escrito que ele e os irmãos foram gerados no tempo do exílio da Babilônia. O que aconteceu no tempo do exílio da Babilônia? Acabou o trono, acabou o rei em Israel. Inclusive, quando eles voltaram para Israel, reconstruir Jerusalém e voltaram para sua cidade, já não era mais reis, segundo a genealogia aqui, eram reis apontados pelo império.
Eram reis que o império apontava e davam permissão. Então aqui em Jeconias realmente desfigura. E acontece isso que Deus falou que ia acontecer em Jeconias. E José, ele seria um descendente que não teria direito de assentar no trono de Davi, já que nessa maldição em Jeconias. Eu digo, o que você quer com isso, Mateus? Pronto, agora acabou de vez. Você está querendo apontar que Jesus, ele está vindo disso daqui? Para os judeus você quer provar que Jesus é Messias? Qual é a tua intenção, Mateus? Mas ele não para, ele vai para o último caso. Qual é o caso que ele vai? Ele vai agora para versículo 16. Versículo 16 ele diz assim, E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui apresenta agora Maria, mais uma mulher. E a Maria é aquele caso assim, uma jovem que está noiva de um homem chamado José, e que aparece dizendo assim, estou grávida. Ah, é? De quem? Quem é o pai? Do Espírito Santo. Irmãos, para aquele povo, naquele tempo, uma conversa dessa, de quem? Você está grávida? Aí quando fosse falar o acontecido, o real, estou grávida do Espírito Santo. Então isto não era uma coisa simples e fácil, como a gente pode pensar nos dias de hoje. Para aquele povo, naquele contexto, naquela situação, são casos complicados. E todos eles envolvendo uma complicação bastante séria aqui. E Mateus está apresentando que Jesus provém disto. Qual a intenção de Jesus, de Mateus apresentando Jesus desta forma? Qual a intenção de Mateus apresentando esta família de Jesus com esses destaques? Qual a intenção de Mateus mostrando que aqui há pessoas que a sociedade não dão valor e não vê valor? Qual a intenção de Mateus apresentando aqui que por mais que o homem é um rei destacado, mas também era um pecador, com casos de imoralidade, sagacidade perversa no que ele fez, demonstrando casos aqui de pessoas que não estão dando os melhores exemplos na sua vida, porque ele está sendo cirúrgico, apontando momentos complicados, tristes, horrendos na vida dessas pessoas que fazem parte desse tronco aqui que ele está querendo mostrar que vem Jesus. Qual é a intenção de Mateus? A intenção de Mateus é libertadora quando nós entendemos, porque a intenção de Mateus é demonstrar que só Jesus pode restaurar uma família, só Jesus pode restaurar casos perdidos, só Jesus pode restaurar pecadores, só Jesus pode transformar família destruída, caída, com casos improváveis, pessoas improváveis, pecadoras. Só Jesus, quando chega, pode transformar a nossa história familiar. Só Jesus pode restaurar, redimir casos de pessoas com histórias tão bravias e perversas, pecadoras. E aqui me traz um alento, aqui me traz uma libertação, aqui me traz uma garantia, aqui me traz uma esperança. Se há jeito para esta família aqui, há jeito para a sua família também. Se tem esperança para essas pessoas, com todos esses casos, com todos esses problemas, com todas essas vergonhas, que é jogado assim no ventilador para todo mundo ver e saber, eu tenho uma boa notícia para você: há esperança para todo caso existente na sua família também. As outras culturas iam fazer assim, ia levantar o tapete, todos esses casos aqui eles iam colocar debaixo do tapete e deixar quietinho aí. Cultura egípcia, cultura babilônica, cultura medo-persa, cultura assírica, todas as grandes nações daquele período, esses casos assim, eles pegavam, levantavam assim, jogavam e escondia na história. É por isso que historiador e arqueólogo tem que fazer muita pesquisa para tentar entender o que aconteceu nos BOs deles. Aqui Mateus não está fazendo média, aqui Mateus não está poupando,
Aqui Mateus está sendo cirúrgico nos apontamentos e nos casos acontecidos, nesses apontamentos que ele faz. Para quê? Para eu e você ter uma esperança. Se Jesus conserta essa história, Jesus conserta a nossa história também. Se Jesus, quando Jesus chega, Ele transforma uma família caída, uma família destruída, uma família de improváveis, em uma família da salvação e para a salvação. Sabe o que Jesus quer fazer da sua família? Uma família de salvação e para a salvação. Sabe o que Jesus quer fazer da tua família? Uma família missionária, uma família de redenção, de resgate. Os casos mais horríveis e terríveis, Jesus chega, entra lá e muda a história para a glória de Deus. Jesus vai lá e pega pessoas sem valor e dá valor. Olha isso. Jesus vai lá e pega pessoas pecadoras e fazem homens de Deus. Jesus vai lá e pega situações improváveis e deploráveis e transforma em bênçãos. A esperança para a tua família. A minha pergunta para você é: qual é o teu caso familiar? Minha pergunta para você é: qual é o fulano e o ciclano que existe lá na tua casa, lá na tua família, que você mesmo talvez diz assim, não tem jeito, não tem como, que talvez você mesmo diz assim, é muito envergonhoso a minha história, é muito vergonhoso o acontecido, é muito improvável que esse fulano possa dar certo. E olha aqui qual é a intenção de Mateus. A intenção de Mateus é dizer: ó Israel, nós não somos os bonitinhos, nós não somos o sangue azulzinho perfeitinho. Ó Israel, nós não somos os merecedores da graça e do poder de Deus. Ó Israel, olha para a nossa situação. Se não fosse Jesus como Messias, como Redentor, como resgatador, o que seria de nós? É essa a intenção de Mateus. A intenção de Mateus é mostrar para você hoje aqui: se tem jeito para esses, tem jeito para você também. Se tem jeito para esta família, quando Jesus chega, tem jeito para a tua família também. A minha pergunta para você é: qual é o teu caso familiar? Minha pergunta para você é: qual é o caso de família que você tem? Minha pergunta para você é: quais são os casos complicados e histórias complicadas lá dentro do teu lar, da tua casa, da sua família? Eu te digo, em nome de Jesus, pelo poder dessa palavra, tem solução quando Jesus chega nessa história. Ele transforma uma família caída, destruída, na família da salvação. A tua família é da salvação e de salvação e para a salvação. Amém? A tua família é de salvação e para a salvação. O Senhor Jesus Cristo, quando chega, Ele muda a história. Você crê nisso? Você é a própria história, é sim ou não? Irmãos, eu dei um testemunho de manhã e eu repito ele agora à noite, dizendo a minha própria história. Às vezes as pessoas olham para mim assim e falam assim: esse cara teve tudo na vida. Os que sabem um pouquinho da minha história mais recente assim, falam assim: esse cara teve tudo na vida. Várias formações, várias coisas assim. Diretor de seminário, que tem curso disso, curso daquilo, já fez isso, faz aquilo outro. As pessoas olham assim e não sabem nem um pouquinho da história. Eu tenho o meu caso familiar, por exemplo, é um caso de... se não fosse Deus, talvez eu não sei o que seria de mim. Eu sou o filho único do casamento do meu pai e da minha mãe quando eles eram viúvos. Eles eram viúvos do primeiro casamento, os dois. E eles me tiveram com bastante idade avançada, eles já eram velhos. Os irmãos que eu tenho dos dois lados, no caso, são bem mais velhos do que eu. E eu tenho 46 anos. Naquele tempo, o povo não saía do hospital com o filho registrado. O meu pai, com 5 meses, faleceu. Quando eu tinha 5 meses. Adivinha? Não foram me registrar. Quando ele morreu sem me registrar. Resultado? O meu pai era dono de quase toda uma cidade do Paraná. Ele é fundador da cidade.
Está lá na prefeitura, está lá nos registros. Ele é fundador de uma cidade do Paraná. Ele era português. Saiu de Portugal, foi para lá e é um dos fundadores dessa cidade no Paraná. O que estes irmãos fizeram sabendo da minha existência, que me pegaram no colo e me conhecia? Eles aproveitaram que ele não me registrou e eles entraram com um recurso que eu não era filho. Me tiraram fora da herança. Naquele tempo não era simples como hoje, um DNA, uma prova de DNA, era muito mais complexo e difícil a comprovação. Minha mãe teve que gastar muito dinheiro, porque era caro. Minha mãe tinha que viajar, tinha que fazer isso, aquilo outro. Já não tinha dinheiro, mas ela lutava por essa situação em que eles se aproveitaram, que era demoradíssimo e muito caro. Aproveitaram esse tempo, que já entraram com esse recurso, que a minha mãe não tinha a prova, repartiram toda a herança, sumiram na vida. Eu não os conheço. Eu não sei nome, eu não sei quem são, não sei se eles são, onde eles estão. Eles nunca quiseram saber de mim, porque eu sempre fui um risco para eles. E sou até hoje, no caso, um risco para eles. Não os conheço. Eles me tiraram fora dessa herança. Até aí tudo bem. A minha mãe me protegeu dessa história. A minha mãe me blindou dessa história para eu crescer sem sofrer a respeito disso. Aí era eu e ela. Eu lembro como um sonho, quando eu entrei com ela em uma sala, fiquei no banco, ela entrou para dentro do escritório, e eu lembro isso como um sonho, eu era pequeno. Eu só lembro que ela saiu de lá chorando e gritando com o homem. Depois eu fiquei sabendo, era o advogado, que ela juntou tudo para fazer a comprovação. Aquele advogado, a gente sabe da história agora, que ele foi comprado por eles para assumissem todos os documentos. E minha mãe saiu chorando, muito. Ela chorava dias, que eu lembro disso, à noite. Mas depois de adulto que eu fui saber que era essa situação. Ela não tinha mais dinheiro, era muito caro. Todo investimento que ela tinha era naquilo. E ela então desistiu. E ela tentou me fazer crescer com ela, me protegendo dessa situação. Ela me protegeu tão bem que eu não senti nada. Mas quando o Senhor Deus levou ela, quando o Senhor Deus a levou, aí todos os abismos da vida me alcançaram e chegaram até mim. Parece que veio assim, ó. Porque eu me senti só, eu me senti sem ninguém. Porque eles eram velhos, eu não tive vô de parte nenhuma, eu não tive vó de parte nenhuma, eu não tive nada. Tive mãe. E agora o Senhor Deus levou a minha mãe. Fiquei só. Resumindo uma longa história, nesse ficar só, eu fui viver na casa dos outros. Vivendo na casa dos outros, eu fui viver na casa de uma irmã que eu chamava de Cida, eu chamava ela de minha mãe preta, uma senhora negra, que sabia da minha situação, e ela me abraçou com dores profundas, emocionais e psicológicas. Até então eu senti a falta da minha mãe e um abismo se abriu porque eu me senti só na vida. Nesse processo que é muito longo e dolorido que vocês não fazem ideia. Eu um dia fui pregar numa cidade no Paraná, e adivinha qual é a cidade que eu fui convidado para pregar? Numa batista, na cidade que eu nasci, que é a terra que o meu pai era fundador. Pregando lá, a batista, o que mais tem é aqueles velhinhos, né? Aquelas batistas antigas, raiz, que mais tem velhinhos. Quando eu subi no púlpito e falava assim, muito prazer estar aqui, é a terra que eu nasci, a minha mãe era tal e o meu pai era tal. Quando eu falei isso, terminou o culto, eles me prenderam lá na porta. Você saiu daqui bebê, no colo da sua mãe. O teu pai quando morreu aconteceu isso, aquilo, outro. E a sua herança, você recebeu? Todo mundo sabia a história. Tudo que eu não sabia, eles sabiam. Contaram a história. E seu irmão tal, a sua irmã tal. E o marido da tua irmã tal que fez isso e aquilo outro e tal. Todo mundo sabia da história em toda, porque aquilo era a história da cidade. Eles conheciam, eles achavam que eu tinha recebido os meus direitos, a minha herança, e conhecia os irmãos. Quando eu falei para eles, eles se assustaram.
Eles pegaram, me poram no carro e foram mostrar tudo que era do meu pai, as terras que eram, as propriedades, o terreno da rodoviária que ele cedeu e deu e doou, e etc e tal. Irmão, aquilo só fez piorar. Por quê? Eu era um cara sozinho, sem ninguém, apoio de lado nenhum, e ainda por cima eu fui desprezado, jogado fora de uma herança que eu tinha, que eu poderia ter muita coisa na vida. Aquilo foi um baque que vocês não têm noção, porque eu senti a pior pessoa da vida sendo jogado e desprezado, e eles nunca quiseram saber de mim, nunca me procuraram, e até hoje isso acontece. Nem sei se eles são vivos, não faço ideia. Nesse processo todo dolorido, na falta da minha mãe, todos os abismos se juntaram. Eu dormia à noite, irmãos, eu dormia sonhando que eu estava chorando, soluçando, mas na verdade eu estava de verdade. A irmã Cida saía do quarto dela, porque eu estava chorando alto, mas eu estava achando que eu estava sonhando, e na verdade eu estava sonhando e chorando de verdade, profundamente. Ela sempre era acordada, ia lá, orava comigo, colocava as mãos assim no meu peito para orar, porque foi assim terrível, esta coisa da paternidade na minha vida. Eu faço parte do movimento lá que trabalha com homens, restauração de homens. E eu digo o seguinte, a maioria de nós, passamos a metade ou mais da metade da nossa vida resolvendo dores profundas, emocionais e psicológicas a respeito de paternidade. A maioria de nós temos um problema que carregamos espiritual, sentimental, emocional. A gente passa a maioria da nossa vida, a maior parte da nossa vida tendo que se desenrolar dessas situações anteriores que nos trouxe problemas. Por causa de quê? Na maioria das vezes, uma situação familiar, densa e complicada. E que acarreta depois na nossa vida inteira, que acarreta no casamento entre relacionamento marido e mulher, e acarreta na família, entre relacionamento pais e filhos, e se não cuidar, e se Deus não tratar, e se Jesus não chegar para trazer redenção, só Deus sabe se essa história vai continuar acontecendo, e as tragédias vão continuar rolando. Eu sofri demais. Principalmente que depois disso, quando eu estava sempre com um amigo, eu era sempre aquele assim, sabe, o sem nada, e eu sempre tinha um amigo que tem tudo. Eu sempre era posto em situação que tinha um amigo que chegava o pai, um dia eu estava com o meu amigo, um pai chegou assim, tirou, a gente estava conversando, o pai chegou, e aí filhão, e aí, tudo bem? Tudo, pai, e aí? O cara tira do bolso uma chave de um carro zero e dá para o filho na minha frente. E fala, isso aqui é para você, meu filho. Para você fazer a sua faculdade. Aquilo me destruía em vez de alegrar. Por que me destruía? Porque eu olhava para aquilo dali e falava, eu não tenho pai. Eu não tenho ninguém, eu não sou nada. Eu não tenho nada, ninguém nessa vida para me ajudar. Eu não tenho amparo, e eu teria, a situação que agora eu fiquei sabendo, eu teria, me desprezaram, me abandonaram, me jogaram fora. Eu sou uma pessoa que ninguém quis ver e quer saber que eu exista. Aquilo me feria, aquilo me doía, aquilo era uma facada tão profunda, quando eu via esses pais ajudando os filhos, e eu ali sem nada, querendo alguma coisa, uma ajuda, um apoio, e não era de dinheiro, era apoio emocional, de família. Que eu me sentia só e sem ninguém. Um dia, na casa, de novo, de uma pessoa, chega ele, essa pessoa, com condições financeiras abastadas, ele chega, o filho estava lá e eu junto, ele chega assim, dizendo assim, graças a Deus, cumpri a minha missão. Estou formando nesse final de semana o meu filho, cumpri essa missão de pagar a faculdade, uma boa faculdade, e agora ele pode andar, etc e tal. Irmãos, eu estava tão quebrado, tão dolorido, que eu me julgo que eu fiz que nem aquele cachorrinho que está com a orelha assim caída, com o olho desse tamanho,
com o rabinho entre as pernas. Eu fui até esse homem e eu cheguei a esmolar, dizendo assim: por favor, você pode pagar uma faculdade para mim? Eu quero estudar. Aquele homem olha para mim, ele nem sabe o que ele falou e ele fez, mas parece que ele apertou o botão certo da bomba atômica, com palavras certeiras. Ele olhou para mim e disse: eu não tenho filho desse tamanho. Parece que são palavras certas, porque esse não tenho filho desse tamanho foi justamente a paternidade. Foi justamente um pai que eu não tenho, foi justamente um pai que poderia me dar e eu não tenho. Foi justamente, parece que o botão certo. Bum. Irmãos, eu saí dali disfarçando, mas eu passei dias e dias e dias amarguradamente chorando, porque estas coisas são profundas, a gente não faz ideia. Aí eu vivendo do jeito que dava para viver na casa dos outros, às vezes as pessoas não entendem que eu tenho dificuldade. Quando eu sou chamado em algum lugar, as pessoas me hospedam na casa. Pastor, fica à vontade para ir na geladeira. A maior dificuldade que eu tenho é essa, talvez, de ir na geladeira, abrir e pegar alguma coisa, porque eu sofri nessa questão com os filhos da irmã para ir na geladeira, pegar alguma coisa e comer alguma coisa. Eles falam assim: ó, o banheiro está livre ali para você usar. Quando eu estou na casa dos irmãos, para ir lá no banheiro e usar o banheiro, irmãos, eu sofri nessa situação de estar morando na casa dos outros. As pessoas às vezes olham para o José hoje e falam assim: esse cara teve tudo na vida. A questão da paternidade, familiar, esses problemas familiares são profundos. Só Jesus para restaurar a história. Eu fui viver, fui me virar, fui fazer um cursinho, o André conhece, de design gráfico, sabe? Um cursinho básico, simples, o que eu pude pagar. Fui, mas fiz bem feito, e tudo que eu faço, assim, eu sou meio perfeccionista, eu gosto de fazer bem feitinho, tal. Estava fazendo um trabalho bom, fui parar num jornalzinho da cidade, simples. Mas esse jornalzinho correu na mão de uma diretora de uma faculdade, grande. E lá, hoje eu sei da história, posso contar? A mulher estava precisando de uma pessoa que fazia aquilo. Ela falou assim: quem é que faz isso aí no jornal? Ah, tá aí, ó, nos créditos. Ah, liga lá no jornal, vê se eu posso falar com essa pessoa. Ligaram lá, me falaram para eu ir lá na faculdade. Eu pensando assim, né? Ela vai querer serviço para o jornal. Eu fui. Cheguei lá: é você que faz isso, tal, sou eu. Nossa, nós estamos precisando de uma pessoa aqui para trabalhar aqui nessa área. Você aceita? Aceito. Salário tal. Nossa, agora. Eu saindo felizão da vida, sem saber que tinha muito mais. Aquela mulher me para e falou assim: José, vem cá. Eu falei: pois não. Olha, não estava no radar isso, não estava na minha proposta. Mas deixa eu te dizer, escolhe o curso que você quer aqui, porque eu vou te dar ele 100% de graça. Ah, irmãos, aquela hora eu ouvi do céu: eu sou o seu pai. Aquela hora, a voz do céu bradou meus ouvidos: eu sou o seu pai, eu cuido de você. Do jeito que eu estava, irmão, eu sentei numa cadeira, coloquei a cabeça entre os joelhos, chorei, eu me rasgava, aquela mulher ficou desesperada, ela chamava todo mundo e todo mundo vinha, me trazia água e não parava, eu chorava, porque aquela voz estava dizendo: eu sou o seu pai, eu cuido de você, eu sou o seu pai. Depois dessa, eu tenho 4 bacharel, eu tenho 3 pós-graduação, eu tenho 1 mestrado, e se deixar a gente vai mais para frente ainda. Se tornei um diretor de um seminário mais antigo do Brasil, 90 anos, que o André conhece. O Zé Ninguém, que não tinha nada, um dia
aconteceu a palavra está me chamando agora, um chamado para disputar uma vaga, seleção, numa área do Mackenzie, na Presbiteriana, em Brasília. E assim, ela só no alto nível. Foi jogado no Correio Brasiliense a vaga para concorrer. O currículo era lá em cima, mas eu já estava com um currículo bom. Beleza. Eu falei assim, currículo aqui dá para eu tentar. Fui lá tentar. Aí uma equipe do Sebrae ia escolher esse diretor executivo. Falei, rapaz, o negócio é sério. Eu fui, mandei currículo. Deu lá 1.600 pessoas de alto currículo. Aí, essa equipe do Sebrae foi 1.600, 500. Aí mandava mensagem. De 500, 50. Aí eu estava nos 50, falei, epa. Aí dos 50, 15. Eu falei, olha. Dos 15, era para passar um dia inteirinho no sábado com a equipe do Sebrae para eles fazerem todo aquele negoceiro que eles faziam lá. E eles falaram assim, um dos senhores hoje aqui, das senhoras, vão ser o contemplado com esta vaga, diretor executivo, com salário de carteira tal. Eu falei, Jesus, será que esse negócio é para mim? Segunda-feira nós vamos fazer tal hoje o dia inteirinho. Segunda-feira a gente dá o resultado. Beleza, a gente passou o dia inteirinho fazendo. Terminou, fui para casa dirigindo. O telefone toca, eu atendi. Alô? O senhor José? Sim, sou eu. Então, aqui é o Marcelo da equipe do Sebrae, que a gente acabou de fazer lá. É o seguinte, a gente ia esperar segunda-feira, mas nós queremos te dar a notícia agora. Você foi o nosso selecionado. Irmãos, deixa eu te dizer, eu sou seu pai. Eu tive que encostar o carro no acostamento, chorar, porque ele falou, ele me mostrava assim, aquele filme, ele me mostrava, confia em mim, eu sou seu pai, eu cuido de você, eu sou seu pai, eu restauro a sua história, eu restauro a sua vida. Eu encostei assim porque aquela voz ia falando, ia trabalhando em mim. Eu sou seu pai, olha da onde eu te tirei, olha o que eu fiz, eu sou seu pai, confia em mim, eu cuido de você, eu sou seu pai. Irmãos, eu vou te dizer, qual é a tua história? Eu te pergunto, qual é a história da sua família? Eu te pergunto, qual é a tua história? Quem são os personagens da sua casa? Quem são os personagens da sua família? Eu te digo, Jesus tem o nome de Messias. Jesus tem o poder de restauração. Jesus é salvação. Jesus é milagre. Quando Jesus chega, Ele transforma qualquer caso imperdido em um caso de vitória. Qual é a sua história? Eu tenho N's e N's. Quando eu fui casar, eu sou seu pai. Quando a minha filha nasceu, eu sou seu pai. E quando eu fiquei sabendo que era menina, eu sou seu pai. Porque acredite, irmãos, quando eu soube que era pai, eu quase dei um surto. Por quê? Como é que eu faço? Eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Que parâmetro eu tenho? Como é que eu vou fazer? O que eu vou dar? Irmãos, é um negócio louco, que vocês não têm ideia. Eu não tive parâmetro de nada. E quando veio específico, é uma menina. Aí surtei a segunda vez. E agora piorou. Porque é uma menina. Como é que eu trato? Como é que eu faço? Eu fiquei assim. O melhor presente que Deus me deu. Coloca a foto da minha família, por favor. Está aí no computador, se vocês puderem me ajudar. Olha isso aí. Dá uma olhada, irmão. Fala se eu não sou bem-aventurado entre as mulheres. Aqui é a Delaine, minha esposa. É coisa de mineiro. É Elaine com D. Delaine, a Larissa. 13 aninhos. Me esperando. Elas estão lá me assistindo. Me esperando, ansioso para chegar. Essa aqui é a família que Deus me deu. Quantas vezes me desesperei nesse negócio.
E Deus sempre cuidando, dizendo: eu sou o seu pai. A última agora, eu estava num evento de homens. Pastor Clodoaldo que pregou aqui. Foi um evento extraordinário. E de novo, sempre passando por situações, né? E que o diabo vem massacrar. Sempre quando eu estou numa situação de problema financeiro, é sempre o espinho da carne que ele me maceta. Vou explicar já já. Eu estava nesse evento, preguei, foi uma bênção. Os irmãos não paravam, eu sentei ali, eles não paravam. Eu sentei ali, o pastor Clodoaldo estava aqui. Quando eu sentei no banco, aí eu acho que o Senhor Deus resolveu abrir a torneira da graça do céu e despejar em mim assim, ó. Mas eu senti tanta graça, poder, misericórdia, alguma coisa a mais junto, que eu chorava, descontroladamente, assim, de repente. E o pastor Clodoaldo só aqui, ó. José, o que aconteceu com José? O que está dando nele? Que negócio é aquele, pastor? Só observando. Mas teve uma hora que eu me rachei, parecia que eu ia morrer mais ainda. Por quê? Porque chegou um irmão do meu lado aqui, ó. Ele colocou o rosto aqui, e eu sentia a boca dele aqui, ó, no meu ouvido. Eu continuo sendo seu pai. Meu irmão, eu falei, esse cara foi usado por Deus. Me arrebentou mais ainda. Eu quase morri de tanto chorar, porque palavra-chave, parece que é apertar o botão certinho, assim, ó. Eu continuo, é tipo assim, eu estou continuando, tá? Não parei não, eu continuo sendo seu pai. Ah, irmão, para eu parar daquela situação ali, só Deus mesmo. Cheguei no pastor Clodoaldo, quando terminou o pastor Clodoaldo, rapaz, mas o irmão foi usado por Deus para falar comigo, hein? Nossa, eu preciso ver esse irmão, porque meu irmão, ele não ficou meia hora lá profetizando. Foi poucas palavras, mas é tão certeira. Eu continuo sendo teu pai. Nossa, eu queria ver esse irmão, eu queria louvar a Deus pela vida dele. Que irmão? O irmão que chegou lá em mim, lá, e naquela hora que eu estava lá, profetizou. Não teve irmão. Teve, pastor, ele chegou do meu lado para falar. Pastor José, eu estava vendo lá você morrendo, quase parando o culto para lá te atender. Não teve ninguém do teu lado, eu estava vendo. Teve, pastor, o irmão profetizou aqui. Não teve ninguém. E aquela voz disse: eu continuo sendo seu pai. Qual é o teu caso? Qual é a tua história? Quais são os personagens? Quando Jesus chega, ele muda toda a história. Para encerrar, e eu quero passar uma coisa ali, vamos orar. Mateus apresenta a genealogia Mateus apresenta a genealogia de José, como se cuidava pai de Jesus aqui. E pela genealogia que Mateus apresenta José, ele é um amaldiçoado na descendência por causa de Joconias. Ele seria uma pessoa que não ocuparia o trono de Israel, por descendência na maldição de Deus em Joconias. Então poderíamos dizer assim, José é um amaldiçoado na descendência, não assentaria o trono. Mas o que é interessante o que Deus faz? Há um dispositivo na lei, que é o que Lucas provavelmente está mostrando. Porque lá em Lucas, José vai ocupar o lugar de Maria, porque Lucas é a perspectiva de apresentação da genealogia em Maria. Mas Lucas inverteu o que Mateus fez aqui. Lucas tirou Maria e colocou José. Como se segue? O que é isso? Havia uma lei em Deuteronômio e Números que chegou até Moisés um caso em que o pai morreu e só tinha mulheres. Geralmente quando o pai morre, é o homem que vai assumir o lugar do pai, na genealogia, na herança patriarcal, até na herança espiritual falando. Mas aquele caso só tinha mulheres. Moisés consultou a Deus, Deus falou assim, dá para elas o direito da herança. Mas quando elas se casarem, aí ficou com uma lei, quando elas se casarem, o homem vai substituir elas nesta herança patriarcal, espiritual e outras coisas mais. Então, há uma inversão, a substituição. Provavelmente, o que acontece na apresentação de Lucas, quando ele substitui José no lugar de Maria? A bênção de Deus.
Porque aqui em Mateus, a apresentação é que ele é amaldiçoado na descendência. Mas lá em Lucas, o que Deus faz? Através do dispositivo da lei de Deus, ele ocupa o lugar de Maria na descendência abençoada. O que Deus fez? Converteu maldição em bênção. José não teria direito de se assentar no trono de Davi. Mas José, como se cuidava pai de Jesus, ele é o pai do dono do trono de Israel. José não se assentaria num trono passageiro, mas ele tem um filho, como se cuidava, que dele é o reino eterno e o trono eterno. O que Deus fez? Transformou maldição em bênção. Eu te pergunto, qual é a tua história? Eu te pergunto, qual é o teu caso familiar? Eu te pergunto, qual é as tragédias que aconteceram? Eu estou resumindo aqui. Eu quase não preguei de manhã. Quase não preguei de manhã. De tanto que essa história mexe comigo. Estava difícil até de eu ler Bíblia aqui. O pastor André, ele é um culpado de eu estar aqui na Europa. Ele foi me levar para dar uma volta lá, como é que chama? Ribeira. Ele foi me levar para dar uma volta lá em Ribeira. Aí estava lá tirando foto, né, para eu postar e ter umas fotinhas. Ele estava tirando foto de mim. Uma delas que ele tirou, já foi para o Instagram, né? Já peguei uma bonitona lá, aquela paisagem maravilhosa e coloquei. Inconscientemente eu escrevi assim na postagem: se há muita terra para conquistar, eu te conquisto, Portugal. Passei. Foi embora, eu fui embora. Quando eu fui deitar para dormir, aquela coisa da gente rever o Instagram, certo? Aí eu fui rever, parei lá na postagem. Aí parece que Deus fez assim: não está vendo não? Presta atenção. Eu falei: o que foi, Senhor? Presta atenção, rapaz. A ficha caiu. Quando a ficha caiu, aquela voz bradou: eu sou o seu pai. Por quê? Porque o Senhor me falou assim, ó: você não veio pisar nesta terra por descendência humana. Você está pisando nesta terra por herança espiritual. Eu sou o seu pai. Você não lhe foi dado o direito sanguíneo de estar nesta terra, mas você está pisando nesta terra por promessa, herança não terrena, mas espiritual. Eu sou o seu pai. Aí não dormi mais. Não dormi mais, fui chorar, 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 chorar e chorar. De manhã e agora os irmãos cantaram um hino que eu me acabei ali. Quando eles começaram a cantar, a ficha caiu de novo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Ali eu chorei, 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 porque ali eu estava escutando: eu cuido de você, eu sou o teu pai, eu restauro a sua história, eu restauro a sua sorte. E é a palavra que Deus tem para você aqui hoje. Se coloque em pé. A mídia, por favor, coloca Gênesis capítulo 1, versículo 1 nos originais, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isso daqui é o original hebraico. Eu esqueci. Se vocês puderem ver aqui, ó, essa palavra hebraica aqui, ó. Aqui dali é o verbo bará, é o verbo criar. Bereshit bara Elohim. O verbo bará é aquele segundo. Aquele verbo ali, ele só pertence a Deus. Deus é o sujeito daquele verbo bará.
Eu fiz um curso de línguas originais de 5 anos, grego, hebraico, aramaico, latim, para interpretação bíblica. O Senhor me fez especialista nesse negócio aqui. A construção gramatical aqui é espetacular, mas aquele verbo ali, bará, só pertence a Deus. Deus é sujeito do verbo bará. É por isso que está ali, ó, Deus junto do verbo bará, Elohim junto do verbo bará. Esse verbo só pertence a Deus, porque na teologia nós falamos que esse verbo é ex nihilo, é do nada, a partir do nada. Deus cria coisas a partir do nada. Há coisas que Deus cria a partir de, e o verbo é azar. O homem foi criado a partir da terra, azar. Mas quando é bará, Deus cria a partir do nada, do zero. Quem além de Deus cria a partir do nada? Quem? Ninguém. Então esse verbo só pertence a Deus. O bará é de Deus. Agora, Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. O Salmo 51, versículo 10 é o salmo do arrependimento de Davi, daquela tragédia toda, lembra? E Davi está derramando seu coração e alma neste salmo aqui. Dá uma olhada no verbo lá. Aquele verbo é o bará. Claro, numa mudança de tempo verbal, mas é o verbo bará. Que tem a ver o verbo bará ali? A construção gramatical da língua grega e hebraica é muito importante, porque não tem esse negócio de ponto, vírgula, travessão, exclamação, blá, blá, blá. É bem pouca situação, mas a construção gramatical, como termina as coisas, o verbo, a palavra, é muito importante. Esta construção gramatical aqui me leva a entender que Davi está falando assim, ó, não existe em mim, Deus, duas coisas, não existe. E o que ele está falando que não existe nele? Primeiro, coração puro e espírito inabalável. Só que a melhor tradução de espírito inabalável seria espírito reto, em algumas traduções está espírito reto, ou até melhor, não existe em mim constância. Eu não sou constante. A ideia aqui de espírito reto ou espírito inabalável, a ideia de constância. Davi está confessando, eu sou inconstante. E a gente vai ver que uma hora ele estava lá na altura da adoração e outra hora ele estava lá no profundo do vale do pecado. Sim ou não? Davi era inconstante. Ele está confessando aqui, ó, não tenho coração puro, não tenho espírito reto. Por quê? Por causa do verbo bará. O bará é aquilo que Deus, só Deus cria, ok? Só Deus faz, não é? Então ele está falando assim, ó, não existe em mim, a partir de mim, se o Senhor não criar. Não existe, não tem como existir a partir de mim, se o Senhor não fizer existir. Então, faz existir em mim o que não existe em mim, Deus. O quê? Coração puro e constância. Minha pergunta para você é, o que te falta? Minha pergunta para você é, o que não existe e precisa existir? Minha pergunta para você é, o que você não tem? O que não foi dado? Minha pergunta para você é, o que te falta? O que te faltou? O que está te faltando? Minha pergunta para você é, o que você está precisando? Clama nesta noite como Davi, cria em mim, ó Deus, o que não existe em mim a partir de mim. Cria em mim, Deus, o que não tenho. E esse Deus pode fazer existir. O que te faltou, o que você não teve, o que você não tem. Eu enxergo o problema no meu casamento, por causa justamente desse processo todo que eu tive. Eu sempre criei barreira no meu casamento com a minha esposa, eu criava a muralha da China. Por quê? Eu não vou ser chutado de novo, eu não vou ser desprezado de novo. Eu não vou ser jogado de novo, não vou. Eu criava as muralhas da China para me proteger. Nas amizades, em amizade, em qualquer coisa. Quando alguém está assim, dando mais valor para o outro e não está nem aí para mim, vem uns diabos aí, tá vendo? Tá vendo? Você está sendo de novo, ó. Você não tem valor, o outro tem valor, você não. O diabo sempre está aqui, ó,
massacrando, pisoteando com essa história. Aí eu sempre tenho que levantar toda uma muralha agora bíblica de fé e em Deus para me proteger disso. A minha pergunta é: o que está faltando? O que te falta? Clama como Davi: cria em mim, ó Deus, o que falta em mim, o que não me foi dado. Irmãos, o que te falta Deus te dá. Ele cria, Ele faz existir. Fecha os teus olhos.